Este é o Palavra da Fonte. Queridos, quero deixar um texto com você, que está aqui em Mateus capítulo 10, versículo 29, diz assim: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Verso 31, Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o cuidado de Deus. O cuidado de Deus para com os seus filhos. Se você observar, o capítulo 10 inicia com Jesus nomeando os seus discípulos e também advertindo-os, das possíveis situações que encontrariam, na sua caminhada. Ou seja, Jesus estava falando da adversidade que poderia se apresentar. Mas quando nós chegamos no versículo de número 28, Jesus os admoesta a não temer aqueles que podem, de fato, matar o corpo. Antes, porém, temer aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. E, queridos, quando continuamos no texto, chegamos no verso 29, o Senhor, na verdade, Ele está querendo falar desse cuidado. É o cuidado de Deus para com aqueles que assumem publicamente a Jesus. O verso de número 32 é assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos, quando nós caminhamos um pouco mais, ou vamos para Lucas, lá no capítulo 12, versículo 6, Jesus expande um pouco mais essa perspectiva de cuidado, registrando estas palavras, ou estas palavras estão registradas, quando ele diz assim: Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. O primeiro texto fala de 1 moeda, 2 pardais. Agora aqui fala de 2 moedas, 5 pardais. Ou seja, quando combinamos os relatos dos 2 evangelhos, percebemos que com 1 moeda se comprava 2 pardais, mas com 2 moedas se comprava 5 pardais. Ou seja, essa conta não fecha, não é verdade? Em Lucas não deveria ser apenas 4 pardais? Claro que sim. É sobre isso que o Senhor Jesus, Ele nos chama a atenção. Percebemos que quem gastasse 2 moedas, ao invés de levar 4 pardais, levaria 5. Ou seja, 1 pardal era um extra, não era muito levado em consideração. De certo modo, este pardal ele era meio que esquecido. No entanto, Deus faz questão de dizer que Ele não se esquece de nenhum deles. Deus está atento a essas pequenas coisas. Do verso 30 ao verso 31 de Mateus, Jesus está sendo abrangente em relação aos seres humanos, dizendo: olha, quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça eles estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Que coisa maravilhosa. Queridos, Deus está atento aos pequenos detalhes da nossa vida, da nossa caminhada, dispensando sobre nós o seu precioso cuidado. Sabe, em Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus assim: olhai, olha só, queridos, olhai para as aves dos céus, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, porém o vosso Pai Celestial as alimenta. Queridos, se o Senhor cuida bem dos pássaros, das aves dos céus, Ele diz assim: não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Ele dispensa tanto cuidado às aves, aos animais do campo, muito mais aqueles que temem o seu nome. Lá no Salmo de número 84, verso 3,
A palavra de Deus diz assim: até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde coloque os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Eu encontrei os teus altares. Ou seja, o altar de Deus é o lugar do seu cuidado para com os seus filhos. Sabe, para com aqueles que um dia professaram o nome de Jesus Cristo como Senhor. Meu querido amigo, meu querido irmão, passe a desfrutar um pouco mais deste cuidado. Sabe, é importante sabermos que temos um Deus que cuida de nós. O apóstolo Pedro, lá na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se Deus dispensa a sua preciosa atenção, né, e cuidado aos pardais, às aves dos céus, muito mais Ele fará com você, que é chamado de filho. Por isso, querido amigo, querido irmão, entregue-se totalmente a Deus nessa tarde. Se jogue no altar da presença de Deus sem reserva. Comece a desfrutar do seu cuidado. Ele quer cuidar de você. Ele quer, sabe, afagar você no momento da sua dificuldade. Quem sabe você está passando por uma grande luta. O Senhor está dizendo que você é muito mais precioso do que os pardais, ou do que um pardal, ou do que as aves dos céus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até o nosso próximo Palavra da Fonte. Glória a Deus.